E aí pessoal, tudo bem? Não sei exatamente como começar esse vídeo, eu não bolei uma introdução, não sei como que eu vou, qual será a minha intro, enfim, forma que eu vou iniciar esses vídeos aqui, mas eu tenho certeza que das próximas oportunidades eu vou aprimorando e vou melhorando a forma aqui de falar com vocês. Eu quero falar hoje de dois assuntos, no caso futebol e a vida, mas é um vídeo muito mais sobre a vida do que sobre o futebol, mas é claro, precisarei falar, né, aqui de um exemplo, né, no caso de um jogo específico para abordar o assunto que eu pretendo falar aqui com vocês. E assim, logo de cara, eu sou torcedor do São Paulo, do Uberlândia Esporte Clube, mas eu não faço do futebol a minha vida. Tem gente que faz, né, sim, do futebol a sua vida. E a pessoa vive por conta do jogo e tudo por conta daquilo. Enfim, não é o meu caso. E, bom, talvez tenha sido quando eu era criança. Eu lembro precisamente de um jogo aqui, São Paulo e Corinthians. O Corinthians tinha um atacante, um centroavante, luso brasileiro, Liedson. Ele marcou um tanto de gol no São Paulo, jogou bem pra caramba. Ficou 5-0, enfim. E eu lembro que eu era criança, chorei demais, fiquei bravo pra caramba. Fui pra casa da minha avó após o jogo com meu pai e com meu irmão. E a minha avó, a minha tia, elas riam de mim até mandar parar, porque eu tava nervoso, tava chorando, tava inconformado com aquele jogo. Talvez depois desse dia o futebol ganhou um outro espaço, né, dentro do meu coração. Gosto muito de futebol, mas eu também não vou ficar sofrendo por conta disso. E o que eu quero falar com vocês, né, que eu tive essa reflexão, fiquei pensando, foi com relação ao jogo da semifinal da Champions, Inter de Milão e Barcelona. Acabou que a Inter foi vitoriosa e se classificou para a final, vai dia 31, salvo o melhor juízo, vai jogar a final contra o Paris Saint-Germain. Enfim, e o time do Barcelona é incrível, time memorável, esse time do Hansi Flick. Não é sobre futebol, tá? Então se você não gosta de futebol, não pense em sair do vídeo. Preciso introduzir o assunto aqui. E é um time incrível, o Pedri jogando demais, De Jong jogando demais, o Rafinha, melhor do mundo, na minha opinião, o Lamine Yamal, que é um fenômeno, Lewandowski, que até não jogou praticamente a semifinal, jogou o segundo jogo um pouquinho, a prorrogação, mas o Ferran Torres, enfim, o time do Barcelona muito bom, o time da Inter também incrível, e a Inter começa abrindo no primeiro jogo 2-0, o Barcelona vai e busca, acaba que o jogo em Barcelona termina 3-3, e em Milão, na semana seguinte, a Inter ganha por 4-3, então no agregado ficou 7-6, um jogão, e me fez pensar algumas coisas, né, que eu, como gosto bastante do Barcelona, muito por conta do Messi, aquele time, né, de 2010, 11 em diante, né, aquele time memorável do Barcelona, com Xavi, Iniesta, Busquets, meio campo, enfim, Messi, Pedro, Villa, se eu ficar, aí o assunto vai longe. Mas o que eu queria falar aqui que, assim, da mesma forma que a Inter se classificou, o Barcelona muito bem poderia ter passado e não seria nenhum absurdo, foi um jogo incrível, 7-6 o agregado, você imagina. Então, mas assim, que a vida tem dessas, né? A vida tem dessas. Não necessariamente o que aconteceu ou o que deixou de acontecer é melhor ou pior, deveria ou não ter acontecido. A gente, na verdade, que na nossa vida nós valoramos, nós arrumamos justificativas para o que deixou, o que ficou para trás, o que deixou, né, deixou de ser o que poderia ter sido, mas não foi. Então essa valoração muitas vezes é nossa. Nós criamos essa valoração, sendo que na metáfora, né, na comparação que eu quero fazer aqui com o jogo, da mesma forma que a Inter passou com méritos, um timão incrível também, o time da Inter de Milão, o Barcelona poderia ter se classificado. E aqui eu estarei falando talvez a mesma coisa, um pouco mais feliz com o Barcelona classificado, mas com os nomes trocados. Então, poderia ter sido, mas não foi. A gente às vezes cria, realmente não aconteceu porque foi melhor, ou aconteceu, mas não deveria ter acontecido, sendo que a vida não é tão binária, não é tão simples da gente falar o que aconteceu, se foi bom, se foi ruim. É claro, a gente com os acontecimentos da vida, que eu quero dizer, né? E é claro, a gente se embriaga muitas vezes com as memórias, boas ou ruins, e isso afeta no nosso julgamento, mas fazendo uma análise, né, que eu acho que é sempre produtivo você pensar no seu passado, na sua vida, de forma geral, até para um engrandecimento, a sua maturidade, enfim, o seu crescimento pessoal, você tem que pensar, né, nas coisas que aconteceram. E muitas vezes a gente pensa, nossa, realmente foi melhor assim, porque, sei lá, alguma coisa, enfim, tinha que ter acontecido assim, não sei, né, muitas vezes a vida tem dessas. Aconteceu.
não por ser melhor, por ser pior, por ser inevitável ou não, ou o destino, se é que existe o destino. Mas, então, tem dessas, né? Assim como a Inter, junto com o Barcelona, né, fizeram um puta de um jogo, a maior eliminatória de todas é considerada, né, da maior eliminatória da história da Champions, um jogão incrível, o time do Hansi Flick imparável, a Inter do Simone Inzaghi também, assim, um time muito bem montado, um time muito bem preparado, né, para enfrentar todas as adversidades. Então, assim como o Barcelona vai buscar um 2-0 e acaba o primeiro jogo num 3-3, o Barcelona também começa tomando um 2-0 no jogo da volta, vira, toma um empate e depois toma virada. Então, o time da Inter é muito bom. E a vida tem dessas. E às vezes a gente não entende e a gente cria uma valoração nossa, que serve para você seguir em frente com a sua cabeça, com as suas crenças e com a sua visão do que aconteceu, mas não necessariamente é tão simples assim. Aconteceu, e o que poderia ter sido, mas não foi, também poderia ter acontecido, e por N fatores, a depender do caso, não aconteceu ou aconteceu. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que a minha mensagem foi passada. E para quem gosta de futebol, resta comemorar, porque foi um jogão. Então quem teve a oportunidade de assistir, e também ainda tem, né, porque está gravado, está no YouTube, na TNT Sports, pode assistir, foram 2 jogos incríveis, a maior eliminatória da história da Champions. E também, outra reflexão que eu tive é que esse time da Inter, que agora vai novamente à final, podendo ser campeão, portanto, da Champions League, o maior torneio da história do mundo, né? E que pode sim, né, já que eu errei falando de história, pode ser sim o maior título da história da carreira de um jogador. Então, se o cara foi campeão da Champions, ele com certeza vai falar isso pro mundo inteiro, né? Fui campeão da Champions, porque é o maior torneio hoje que tem no mundo. Então essa Inter foi, em 2023, finalista e perdeu a final para o Manchester City, que também era um outro time muito bom, espetacular, do Guardiola. E mais ou menos a base do time é a mesma, a essência do time é a mesma, mas a base mesmo, os jogadores, poucos jogadores mudaram, né? Então o time se conservou da derrota de 2023 para o Manchester City para a final de agora. O que também me fez pensar o seguinte: quem na vida tem uma segunda chance, né? Nem sempre você tem uma segunda chance, seja num relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, enfim, nas suas experiências, na sua vida, de forma geral. É difícil você ter uma segunda oportunidade, né? Uma segunda chance. E esses jogadores terão uma segunda chance de serem campeões. E também o time do PSG é muito bom. Eu não vou aprofundar aqui também falando da final. Mas que, assim, na vida quem tem uma segunda chance? Essa Inter tem agora uma segunda chance. Se vai aproveitar ou não, aí também é outra questão, que a vida tem dessas, né? Pode ser que a Inter seja campeã e esses mesmos jogadores que perderam em 2023 vão pensar, nossa, né, nossa vingança. Nós merecíamos em 2023, não foi possível, não fomos campeões e agora, né, somos nós os campeões da Champions League, os campeões da Europa. Mas pode ser que não. Pode ser que eles não sejam campeões e como eu disse, né? O poderia ter sido, mas não foi, ou foi e deveria ter sido mesmo ou não, fica a cargo da nossa interpretação e a valoração que cada um vai dar a esse sentimento, a essa reflexão que faz a própria vida. A vida não é tão binária, não é tão perdeu ou ganhou, embora muitas vezes tenha um perdeu ou ganhou, né? Então, um deu certo, não deu certo, um foi pra frente, não foi pra frente, isso acontece, mas nem sempre a razão é binária, como a dualidade que eu tô pregando aqui, que eu tô falando com vocês, da vitória e da derrota, do deu certo e do deu errado, do aconteceu ou não aconteceu. Então aqui tem sim uma dualidade, ou é um ou é outro, mas as razões para esse ou é um ou é outro nem sempre são tão simples, são tão lógicas. Então são algumas reflexões que eu tive aí durante esses dias, essas semanas, e foi um puta de um jogo, foi incrível mesmo. O futebol é o melhor produto, a melhor invenção do homem, né? Eu escutei o Mauro César Pereira falando isso na Jovem Pan, e realmente, a melhor invenção do homem é o futebol. Enfim, algumas reflexões, eu espero que vocês tenham gostado. Se foi muito viajado também, fala aí, beleza? E eu não vou editar nada não, porque eu nem sei editar, tá bom?